Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bioimagem. Hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas, um dos melhores temas da ecologia e sem dúvida um dos mais abordados até hoje em vestibulares. Quer conferir? Então permaneça aí que nós vamos revisar logo após a vinheta. Então vamos começar a falar desse tema maravilhoso. Em ecologia, relações ecológicas são as relações estabelecidas entre os seres vivos. Elas podem se dividir em dois tipos: relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Você vai perceber que quando ele falar intraespecífica, ele está se referindo a relações que ocorrem entre organismos de uma mesma espécie. E quando ele falar interespecífica, ele está se referindo a relações entre organismos de espécies diferentes. Então aqui eu vou colocar um lembrete. Aqui será a relação que ocorre entre organismos de espécies diferentes. Eu vou usar um símbolo aqui para facilitar. E aqui nós vamos lembrar quando ele falar organismos da mesma espécie. Só para ficar nítido na nossa mente. Então nós temos aí, as relações podem ser logo o primeiro filtro, divididas em dois tipos, intra e interespecíficas. Cada categoria dessa, relações intraespecíficas e relações interespecíficas, também podem ocorrer de duas maneiras. Vamos aprender agora uma coisa fundamental. As relações podem ser do tipo harmônicas. Quer dizer o que? Relações harmônicas. Aquelas relações que não causam dano ou prejuízo a nenhum dos envolvidos. Então, aquelas relações que são harmônicas são as relações que não trazem prejuízo a nenhum dos associados, a nenhum dos envolvidos na relação descrita. Então, como exemplo, nós temos aí a relação chamada de colônia. Então, nós temos a colônia e a sociedade. Vamos diferenciar essas duas relações aí. Quando eu me refiro a uma colônia, eu estou falando de organismos da mesma espécie que vivem biologicamente ligados. É como se eu dissesse que o corpo está colado um ao outro. Então, esses organismos vão formando como se fosse uma única estrutura, como se fosse um único organismo. Isso pode acontecer com micro-organismos, por exemplo, bactérias e fungos que formam verdadeiras colônias. São agrupamentos de organismos da mesma espécie. Também ocorrem entre animais, em que você tem ali, por exemplo, os recifes de corais, você tem os agrupamentos de esponjas que vivem a partir do brotamento, vão surgindo vários novos organismos e vão formando um grande aglomerado de organismos de uma mesma espécie. Então, quando eu me refiro à colônia, eu estou falando de organismos da mesma espécie que vivem biologicamente ligados. A maioria das colônias, elas são isomorfas, quer dizer que são colônias de organismos que apresentam a mesma forma, não havendo, portanto, divisão de funções. Cada um tem que se virar pelo seu alimento, pela sua defesa. E nesse caso, você tem também nas colônias uma exceção, a caravela portuguesa, famosa por causar alguns acidentes com banhistas. As caravelas são colônias de pólipos, de organismos quinidários capazes de causar
urticância, queimaduras na pele de outros animais, inclusive no homem, devido a uma célula especial que eles têm chamada de quinidócito, é injetada uma substância ali com um mecanismo de captura de alimento ou mesmo defesa. Revisando, as colônias são grupamentos de organismos da mesma espécie que na maioria das vezes são isomorfas e não apresentam divisão de tarefas, enquanto que a caravela é uma exceção a esse grupo. A caravela é uma colônia de pólipos de organismos heteromorfos, quer dizer, de formas diferentes, em que um organismo ou vários formam tentáculos que são utilizados para a captura de alimento e a defesa, enquanto que outros formam uma espécie de balão responsável pela flutuabilidade da colônia. Nesse caso, nós temos aí uma exceção dentro desse tema. Agora, quando eu falo de sociedade, a sociedade se refere a um grupo de organismos da mesma espécie que vivem associados com funções diferentes pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Um grande exemplo de sociedade é o que acontece com as abelhas, com os cupins e as formigas, em que você tem uma estratificação social com funções diferentes pelo bem comum. Não esqueça desses detalhes na hora de diferenciar as colônias e sociedades. Colônias, na maioria, não apresentam divisão de trabalho. A sociedade é caracterizada pela divisão de trabalho pelo bem da sociedade, onde você tem a rainha, o zingão, você tem as operárias, os soldados, e assim você vai saber responder certinho na hora da sua prova. Agora nós vamos conhecer as relações desarmônicas, as relações intraespecíficas desarmônicas, aquelas que trazem prejuízo ou dano a pelo menos um dos envolvidos. Nesse caso nós temos dois exemplos, a competição e o canibalismo. A competição ocorre entre organismos da mesma espécie que geralmente disputam alguns recursos limitados do ambiente, como por exemplo, o hábitat, a alimentação ou mesmo parceiros reprodutivos. Bons exemplos de competição você observa quando machos de uma mesma espécie lutam por uma fêmea. Ou pela liderança de um grupo, no caso dos macacos que disputam a posição de macho alfa, e muitas outras espécies que lutam por território, por alimentação ou parceiros. Agora nós vamos conhecer as relações interespecíficas, aquelas que se estabelecem entre organismos de espécies diferentes e que também são divididas nas duas categorias, harmônicas e desarmônicas, ou seja, aquelas que não trazem prejuízo. Então vamos conhecer cada exemplo aqui. Primeiro vamos falar de mutualismo. Ao falar de mutualismo, nós vamos falar de uma associação entre organismos de espécies diferentes em que traz benefício para ambos. Essa relação é caracterizada também como um tipo de simbiose. Quando em ecologia nós falamos simbiose, nós queremos dizer de organismos que vivem juntos. Nesse caso, o mutualismo é a simbiose que traz benefício mútuo. E aí a gente usa uma simbologia mais ou menos assim, para identificar. Positivo barra positivo. Eu quero dizer que os dois associados são beneficiados. E nesse caso, as principais características do mutualismo que diferenciam de outra relação parecida é o fato de trazer benefício mútuo,
e de ser essencial. Não esqueça disso na hora da comparação. Quando falar de mutualismo, você deve lembrar de plantas e fungos, né, que tem uma relação chamada de micorrizas. Mico de fungo e risas das raízes. Algumas plantas são associadas a fungos em suas raízes e aumentam o sucesso da absorção de nutrientes e de água principalmente. E lógico, qual é o benefício que o fungo vai ter? O fungo vai ter açúcares e outras substâncias para o seu metabolismo. Lembrando que os fungos são heterotróficos, as plantas são autotróficas, então há uma troca de benefícios nesse caso. Também nós devemos lembrar que os cupins são famosos por causar danos aos nossos móveis, às nossas construções ali que são feitas de madeira. Nesse caso, os cupins comem a madeira, mas não conseguem digerir a celulose. Nesse caso, o que seria do cupim sem uma parceria com um protozoário chamado triconinfa, que vive ali no seu intestino e que produz a enzima celulase capaz de digerir a celulose para que o cupim aproveite os açúcares desse componente. Então, um grande exemplo de mutualismo também acontece conosco, entre o homem e uma bactéria também famosa por ser chamada de flora intestinal, a Escherichia coli. Essa bactéria vive no intestino humano e ela nos ajuda a digerir restos alimentares, produzir vitaminas para o nosso metabolismo e proteger o nosso trato intestinal, especialmente no intestino grosso, enquanto que nós fornecemos abrigo e alimento para elas. Entendeu? Mutualismo, uma das principais relações, eu diria para você, marca aí, inclusive com um asterisco, assim como aquelas que são mais candidatas a serem cobradas em provas. Parecido com mutualismo, você vai ouvir falar em cooperação. Então a relação é chamada de cooperação, ou alguns livros ainda chamam de proto-cooperação. A cooperação semelhante ao mutualismo é a relação que traz benefício a ambos os associados, portanto, você já viu aí que pode causar algum tipo de confusão. Então, a proto-cooperação ou cooperação, ela traz benefício a ambos, porém ela não é essencial. É o exemplo de organismos como o caranguejo, eremita, né, que se abriga numa carapaça de um molusco e deixa ficar sobre essa carapaça, um exemplo clássico nos livros, as anêmonas. Então, ao fazer isso, ele desloca as anêmonas para onde ele for, facilitando a vida delas na captura de alimento, enquanto que ele obtém proteção. Também acontece toda vez que uma ave pousa sobre um animal e fica catando ali, por exemplo, um ruminante, e aí fica catando ali carrapatos, parasitas sobre ele. Então ele está se beneficiando, se alimentando dos carrapatos e está beneficiando o animal ali que estava sofrendo com os parasitas ali sugando o seu sangue. Então nesse caso, os dois saem beneficiados, porém a relação não é essencial. Fique atento aí na comparação entre mutualismo e cooperação. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos aí mais uma relação harmônica chamada de comensalismo. Essa famosa relação, o comensalismo, é caracterizada quando um organismo, o chamado comensal, ele se beneficia dos restos de um predador. Aquele famoso exemplo aí dos livros de biologia da rêmora e o tubarão, aquele peixe que tem uma ventosa na parte superior do corpo e gruda no tubarão e vai aonde ele for para poder se alimentar de seus restos, as carcaças. Também acontece lá naqueles desenhinhos em que você vê os leões capturar alimentos, se alimentar e abandonar a carcaça e as hienas irem se alimentar. São exemplos de animais comensais. O animal beneficiário, nesse caso, é o animal chamado de comensal, né? E o outro animal não tem prejuízo, então a relação é simbolizada geralmente assim, positivo zero. Quer dizer que uma espécie ganha, se beneficia, e a outra nem ganha e nem perde. Tá? Então você tem aí o comensalismo. Outra relação desse tipo, com essa mesma simbologia,
é o inquilinismo. O inquilinismo trata de animais ou plantas que moram sobre ou dentro de outro organismo sem lhe causar prejuízo. Nesse caso, o organismo inquilino é aquele que mora e sem causar prejuízo. O outro organismo não tem prejuízo, portanto a simbologia é zero para quem não ganha e não perde também. Então nós temos aí o inquilinismo. Como exemplo, você tem o peixe-agulha que mora no pepino do mar. Você tem, por exemplo, plantas que moram sobre outras plantas. Nesse caso, eu gostaria de te dar uma dica. O inquilinismo, ele é muito usado, essa palavra é muito usada quando se trata de animais. Agora, quando nós nos referimos a plantas, o termo geralmente é chamado de epifitismo. Então, fique atento aí, ó. As famosas plantas epífitas, quer dizer epi, quer dizer sobre, e fito quer dizer planta. Então são plantas que moram sobre outras. Nesse caso, você tem os exemplos clássicos como orquídeas, bromélias, plantas que moram sobre outras por conta da luz, né? De ficar ali usando a outra como suporte, mas não causam prejuízo nenhum. Agora chegou a hora de conhecer as relações interespecíficas, ou seja, entre organismos de espécies diferentes, e desarmônicas, quer dizer que trazem prejuízo. Nesse caso, fique atento à primeira delas, ó, a competição. A competição nós já vimos aqui entre organismos da mesma espécie, hábitat, alimento, parceiros reprodutivos. Agora, a competição interespecífica, fique atento, que ela traz um incremento, geralmente uma palavra-chave ali no comando da questão. É o fato de organismos de espécies diferentes que apresentam o mesmo nicho ecológico. O que quer dizer isso? Conjunto de atributos referentes a uma espécie, como ela vive no seu ambiente, especialmente a alimentação. Um dos aspectos do nicho ecológico, a alimentação, eu vou dar um exemplo clássico aí. Eu tenho um gafanhoto e tenho um boi no mesmo terreno. Então, nesse caso, os dois animais se alimentam do capim, podem vir a competir pelo alimento. Então, se eu tenho uma nuvem de gafanhotos, podem vir a consumir ali o alimento, o pasto daquele boi. Então, nesse caso, eu tenho competição. Então, competição do tipo interespecífica. Fique atento para diferenciar. É um exemplo bem fácil a partir de agora de analisar. Agora nós vamos falar do amensalismo. Amensalismo é uma relação ecológica caracterizada quando uma espécie produz uma substância que impede, que bloqueia a reprodução, o desenvolvimento da outra. Nesse caso, nós temos uma espécie de competição em que uma espécie leva vantagem produzindo substâncias tóxicas contra a outra. Um caso clássico de amensalismo foi o que aconteceu entre os fungos Penicillium e as bactérias. Geralmente, fungos e bactérias são decompositores encontrados juntos em restos orgânicos no ambiente. E nesse caso, percebeu um pesquisador que toda vez que encontrava o Penicillium, não encontrava bactérias. E foi analisar isso de perto e descobriu que os fungos produziam uma substância que bloqueava a reprodução, o desenvolvimento das bactérias. Essa substância foi isolada e deu origem à penicilina, o primeiro antibiótico descoberto aí. Os antibióticos já salvaram muitas vidas e ajudam no tratamento até hoje de várias doenças bacterianas. Então veja a importância da ciência para a saúde humana. Agora nós vamos falar de predação. A relação ecológica, também conhecida como predatismo, que também é caracterizada por dois atores, a presa e o predador. O predador é o caçador, aquele animal que caça, mata e come organismos de espécies diferentes. Você tem vários exemplos aí na natureza: tubarões, leões, onças. Você tem nos mais diversos ecossistemas do planeta famosos predadores. E agora você vai diferenciar predatismo de canibalismo. O canibalismo é a relação
que é caracterizada quando um organismo mata e come um organismo da mesma espécie. Nesse caso, temos exemplos de aranhas que se alimentam do macho logo após a cópula, a famosa viúva negra. Agora vamos falar de parasitismo. O parasitismo é a relação que também apresenta dois atores, o parasita e o hospedeiro. O parasita é aquele animal que vive às custas de outro, seu hospedeiro, absorvendo suas substâncias. Ele não produz, ele absorve de outro organismo. Então ele vive às custas daquele organismo. Nós temos aí alguns vermes, em exemplo com animais, no caso até humano. Nós temos fungos que podem ser parasitas, bactérias que podem ser parasitas e até plantas podem ser parasitas. Então nós devemos saber, quanto ao parasitismo, diferenciar os tipos de parasitas. Se for de animais, a classificação é de dois tipos. Quanto à localização do parasita, por exemplo, se for um parasita externo, como piolho, carrapato, pulgas, nós chamamos de ectoparasitas. Se for uma verme, um animal que esteja dentro do organismo do outro, ou mesmo um micro-organismo, nós chamamos de endoparasita. Então a diferença em localização. Agora, quando se trata de plantas, nós temos dois exemplos clássicos. São os N-parasitas, que são aqueles que parasitam em parte. Nesse caso, as ervas de passarinho, que introduzem as raízes chamadas de austórios na planta hospedeira e sugam a partir do vaso xilemo, e sugam água e sais minerais, a seiva bruta. Enquanto que os holoparasitas, que quer dizer totais parasitas, cipó-chumbo, mata-pau, que são aqueles cipós que se entrelaçam nas plantas e nem apresentam folhas, pois produzem os austórios no vaso chamado de floema, absorvendo a sua seiva elaborada, podendo levar à morte da planta. Então, ervas de passarinho geralmente só enfraquece a planta, enquanto que mata-pau ou cipó-chumbo eles causam a morte da planta. Agora, para fechar aqui, eu vou colocar a simbologia, como eu fiz aqui nas relações harmônicas, eu vou colocar a simbologia. Competição é a relação simbolizada por negativo barra negativo, quer dizer que ela sempre trará prejuízo para ambos, pelo menos no desgaste da relação. O amensalismo, eu vou colocar aqui embaixo, positivo barra negativo, Alguém sai prejudicado nessa relação, que é aquela... O amensalismo, lembra, Aquela que um organismo produz uma substância tóxica contra o outro. Esse que foi bloqueado é negativo, Então você tem aí o predatismo, ou predação, positivo barra negativo. Então um perde, que seria a presa, E você tem aí também o parasitismo positivo, o parasita, hospedeiro negativo. Espero que você tenha gostado de falar de novo, de revisar ecologia, especialmente as relações ecológicas, que são temas que trazem tantas recordações aí, porque tem muito, é muito dinâmico aí na ecologia. Gostou dessa aula? Se gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você gostou e não é inscrito, eu te convido, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho aí do lado, para que você receba todas as notificações a cada vídeo novo postado aqui. Galera, fique com Deus, continue sua preparação abençoada aí. Até a próxima.